Eu te pergunto algo enquanto você observa as notícias, as imagens, os rostos cansados que atravessam fronteiras invisíveis. O que realmente acontece dentro de um coração quando ele é separado do lugar que chamava de lar? Muitos veem apenas números, mapas de disputas antigas. Poucos param para perceber que o exílio sempre foi mais do que um movimento geográfico. Ele é um abalo silencioso na identidade, na memória e na esperança. Quando famílias deixam suas casas, não levam apenas objetos, levam perguntas que nem sempre sabem formular. Observe comigo algo que está escrito há muito tempo, mas que continua ecoando. Abra sua Bíblia, se puder, e deixe seus olhos repousarem em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Leia com calma. Ali está o chamado feito a Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Repare que não há pressa no texto, mas há ruptura. O deslocamento não é apresentado como punição imediata, mas como travessia. Já percebeu como desde o início a Escritura reconhece que sair do lugar conhecido mexe com tudo o que sustenta o ser humano. Quando você olha para o mundo atual e vê famílias atravessando estradas, com crianças nos braços, algo em você se inquieta. Essa inquietação não é nova. Volte seus olhos agora para o Salmo 137, verso 1. Leia essas palavras antigas. Às margens dos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos. Observe o detalhe. Eles se sentam e o choro vem depois. O exílio primeiro paralisa, depois revela a dor. Poucos comentam como a Bíblia não romantiza o deslocamento, ela o descreve com honestidade. Eu te convido a notar outra camada. Em Jeremias 29, verso 4 ao 7, leia com atenção o conselho dado aos exilados. Construir casas, plantar jardins, buscar a paz da cidade onde estão. Não é um discurso de conformismo, mas de sobrevivência interior. Quando tudo ao redor muda, a pergunta não é apenas onde estou, mas quem continuo sendo. Compare isso com o que você vê hoje. Quantas pessoas vivem entre a saudade do que perderam e a necessidade de continuar respirando? Observe este detalhe comigo. Em nenhum desses textos, o exílio é apresentado como o fim da relação com Deus. O deslocamento revela fragilidades, mas também expõe o que realmente sustenta a fé, quando o chão desaparece. Talvez seja por isso que essas palavras antigas ainda encontrem espaço no presente. Não como explicação dos acontecimentos, mas como espelho da condição humana. E eu deixo essa reflexão repousar em você. Quando a casa deixa de ser um lugar e passa a ser apenas uma lembrança, onde o coração encontra abrigo, talvez a resposta não esteja em mapas ou manchetes, mas na forma como cada pessoa atravessa o deserto invisível dentro de si. Enquanto você continua refletindo comigo, permita-me conduzir seu olhar para algo que quase sempre passa despercebido quando se fala em deslocamento. Muitos pensam apenas no momento da saída, no dia em que a porta se fecha pela última vez, mas a Escritura revela que o impacto mais profundo do exílio acontece depois, quando o silêncio se instala e a vida precisa ser reorganizada. Sem as referências antigas, é nesse intervalo entre o que foi perdido e o que ainda não existe que o coração humano se revela com mais clareza. Abra sua Bíblia agora em Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Leia devagar. Observe como a cidade é descrita, como alguém que ficou só, viúva desolada. Note que o texto não fala apenas de muros derrubados, mas de relações rompidas, de uma identidade que se sente abandonada. Poucos percebem como a Bíblia dá voz ao luto coletivo, sem apressar explicações. Há momentos em que a dor não pede respostas, apenas reconhecimento. Observe este detalhe comigo. O exílio não remove apenas pessoas de um território, ele desorganiza o tempo. Dias perdem a forma, o futuro parece distante demais e o passado pesa. Mais do que antes, volte seus olhos agora para Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Leia essa frase simples. Há um tempo para cada coisa. Repare como em contextos de deslocamento, essa verdade se torna difícil de aceitar. Quem é arrancado de sua casa sente que o tempo foi interrompido, não apenas adiado,
Quando você compara essas palavras com o mundo atual, talvez perceba algo sutil. Muitas famílias hoje vivem em espaços provisórios, mas o que mais dói não é a fragilidade das paredes, é a ausência de continuidade. A Bíblia não ignora isso. Em Êxodo, capítulo 1, observe como o povo cresce, mesmo em terra que não escolheu. Crescer em meio à instabilidade é possível, mas nunca é simples. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Sobreviver não significa deixar de sentir. Leia comigo agora o Salmo 42, versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento. Observe como a fé, nesses textos, não é apresentada como anestesia da dor, mas como linguagem para expressá-la. Quando tudo parece provisório, a alma procura palavras que a mantenham viva. Talvez seja por isso que tantas pessoas, ao serem deslocadas, carregam consigo histórias, canções, lembranças, não como fuga, mas como resistência interior. E enquanto você observa essas camadas, reflita comigo em silêncio. Quando tudo o que era estável se desfaz, o que permanece dentro de você? Não por hábito, mas por verdade. Essa pergunta não exige pressa. Ela apenas acompanha o caminho. Permita-me conduzir você agora a um ponto ainda mais silencioso dessa travessia. Há um momento no exílio que poucos conseguem nomear, quando a perda deixa de ser apenas externa e começa a tocar a maneira como a pessoa se vê. Não é apenas a terra que ficou para trás, mas a sensação de pertencimento, o lugar interno onde a alma descansava. Observe comigo como as Escrituras tratam esse estágio. Com extrema delicadeza, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Leia com atenção. O povo é conduzido pelo deserto, para que o coração seja revelado. Repare nesse detalhe. O texto não diz para destruir, mas para revelar. O deslocamento muitas vezes expõe perguntas que estavam adormecidas, quando tudo parecia seguro. Quem sou eu quando não reconheço mais o caminho em que confio? Quando não controlo o amanhã? Volte seus olhos agora para o livro de Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21. Leia as palavras de Noemi ao retornar. Ela pede para ser chamada por outro nome, pois sente que sua identidade foi alterada pela perda e pelo deslocamento. Observe isso comigo. O exílio não muda apenas o endereço. Ele pode alterar a forma como a pessoa se nomeia. Poucos comentam como a Bíblia respeita esse processo, sem corrigir imediatamente a dor. Quando você olha para o mundo atual, talvez perceba pessoas que não sabem mais responder perguntas simples sobre quem são ou de onde vêm, não por esquecimento, mas porque suas histórias foram interrompidas. Compare isso com o Salmo 77, verso 6. Leia: minha alma investiga. Veja como a Escritura legitima esse movimento interior de busca, de revisão, de perguntas sem respostas rápidas. A fé aqui não é uma declaração pronta, mas uma escuta profunda. Observe este detalhe comigo. Em Isaías 43, versículo 19, está escrito sobre algo novo que surge no deserto. Mas repare, antes do novo, ao deserto, a Bíblia nunca apressa a reconstrução interior. Ela reconhece o tempo da travessia, o espaço da confusão, o silêncio necessário para que algo verdadeiro comece a nascer. Quando se tenta pular essa etapa, o vazio permanece, mesmo que tudo ao redor pareça organizado. Leia comigo agora o Salmo 121, verso 1. Elevo meus olhos para os montes. Note que o salmista não afirma de imediato a resposta. Ele começa com um gesto. Olhar para cima é, antes de tudo, admitir que o chão já não basta. Em tempos de deslocamento, esse gesto interior se repete, não como certeza, mas como tentativa, e eu deixo essa observação repousar em você. Quando o caminho não está claro e o nome parece pesado demais, talvez a travessia não esteja te afastando de quem você é, mas revelando o que sempre esteve ali, esperando ser visto. Caminhe mais um pouco comigo por esse terreno interior. Existe um instante no deslocamento em que a pergunta já não é apenas o que perdi, mas o que estou aprendendo a carregar. Poucos percebem isso.
Mas a Escritura dedica grande atenção a esse momento específico, quando o ser humano descobre que não pode levar tudo e precisa discernir o que é essencial para continuar vivo por dentro. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Leia com calma. Ali se fala de pessoas que viveram como estrangeiras, confessando que buscavam uma pátria melhor. Observe o verbo. Buscavam não é fuga do mundo, mas consciência de transitoriedade. O deslocamento, voluntário ou não, muitas vezes desperta essa percepção de que nem tudo o que parecia definitivamente realmente era. Volte seus olhos agora para Levítico, capítulo 19, versículo 34. Leia atentamente. O estrangeiro deve ser tratado como alguém da casa. Observe este detalhe comigo. A experiência de ter sido estrangeiro se transforma em critério de compaixão. A Bíblia sugere que quem conhece o deslocamento por dentro passa a enxergar o outro com mais cuidado. Quando você observa o mundo atual, percebe como a ausência dessa memória gera dureza. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Repare que o texto não diz, proteja suas posses, ou defenda seus territórios, mas o coração. Em tempos de instabilidade, essa orientação ganha outro peso. Quando tudo pode ser tirado, o que ainda pode ser preservado. Talvez essa seja uma das perguntas mais silenciosas do exílio. Leia comigo agora, Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Observe como Daniel decide, internamente, não se contaminar, mesmo vivendo em terra estranha. Note que não se trata de isolamento, mas de discernimento. Ele aprende a viver no novo espaço, sem perder o centro. Isso não elimina o conflito, mas oferece direção. Compare isso com hoje. Quantas pessoas vivem em ambientes que não escolheram e precisam, diariamente, decidir quem continuarão sendo? Observe este detalhe comigo. Em Mateus, capítulo 8, versículo 20, eu disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não como queixa, mas como constatação. Há uma liberdade estranha em reconhecer a própria vulnerabilidade. Quando a segurança externa falha, o coração é convidado a encontrar repouso em algo mais profundo do que paredes ou fronteiras. E eu deixo essa reflexão com você. Se tudo o que é externo se torna provisório, talvez o verdadeiro aprendizado seja descobrir o que dentro de você ainda pode permanecer íntegro, não por rigidez, mas por verdade. Permaneça comigo, apenas mais um pouco, nesse silêncio que aprendemos a escutar, algo que se revela no fim de toda a travessia, mas não como resposta clara ou conclusão fechada. É mais como uma percepção suave. O exílio, embora nunca desejado, expõe o que antes estava escondido pelo conforto da permanência. Quando tudo é instável, aquilo que sustenta a vida interior se torna visível, não para ser julgado, mas reconhecido. Abra sua Bíblia mais uma vez, se puder, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Leia com atenção, por isso não desanimamos. Observe o que vem antes e depois. O texto fala de desgaste exterior e renovação interior. Repare que não há negação da dor, mas uma convivência com ela. O deslocamento não é descrito como força que destrói a fé, mas como cenário onde ela é testada em sua profundidade mais honesta. Volte seus olhos agora para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Leia com calma. Note que a imagem apresentada não começa com destruição, mas com renovação. Novos céus e nova terra. Observe este detalhe comigo. Antes de qualquer símbolo, aceptar a ideia de transformação não é fuga do presente, mas esperança que não depende da estabilidade atual. Talvez seja por isso que esse texto ecoa tanto em corações que já perderam quase tudo. Quando você observa o mundo ao seu redor, famílias deslocadas, casas vazias, histórias interrompidas, perceba como a Bíblia não oferece respostas rápidas, mas companhia ao longo do caminho. Ela caminha com quem perdeu o chão, sem exigir compreensão imediata. Existe um ponto aqui que poucos comentam. A esperança bíblica não grita, ela sussurra:
Ela não elimina o exílio, mas impede que ele seja a palavra final. Leia comigo pela última vez hoje, o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale. Observe o verbo: andar não é correr, nem permanecer parado, é atravessar. O texto não promete a ausência de vales, mas presença no meio deles, quando tudo parece provisório. Talvez a maior certeza seja essa companhia silenciosa, que não abandona, mesmo quando tudo muda. E eu deixo uma pergunta repousar em você. Sem pressa, sem cobrança, se a terra falha, se a casa se perde, se o caminho se torna incerto, o que em você ainda é capaz de caminhar, confiar e amar, se desejar? Compartilhe nos comentários a reflexão que esse caminho despertou em seu coração